Leitura 352, Hebreus, 8 a 10, Projeto 365, 18 de dezembro de 2023. Hebreus 8. Temos um sumo sacerdote, depois de ter Cristo tomado sobre si o castigo pelos nossos pecados e dado sua vida por nós como sacrifício, ele entrou no céu, onde ora ministra na presença de Deus a nosso favor, isto é, dos crentes. O ministério de Jesus como sumo sacerdote abrange 6 áreas. Jesus no Calvário foi tanto sacerdote como o próprio sacrifício. Ele ofereceu-se a si mesmo por todo o mundo, como sacrifício perfeito pelo pecado, ao derramar o seu sangue e morrer em lugar do pecador. Jesus é o mediador do novo e melhor concerto, a fim de que dos chamados recebam a promessa da herança eterna, e que, com confiança, tenham acesso contínuo a Deus. Ele está no céu, na presença de Deus, a fim de outorgar a graça divina sobre nós, os que cremos. Por essa graça, da qual ele nos é mediador, ele nos regenera e derrama sobre nós o Espírito Santo. Jesus age como mediador entre Deus e todos os que transgridam a lei de Deus e buscam o perdão e a reconciliação. Jesus exerce seu sacerdócio de modo permanente, compadecendo-se dos crentes em suas tentações e ajudando-os nas suas necessidades. Jesus vive para sempre a fim de interceder continuamente no céu por todos aqueles que, pela fé, por ele se chegam a Deus. Ele efetuará por fim a salvação plena do crente. Melhor concerto. Um tema significativo dos capítulos 8 a 10 é o contraste entre o velho concerto, centralizado em torno da lei de Moisés, e o novo concerto instituído por Jesus Cristo. Hebreus 9. O primeiro concerto, ao expor a maneira como o novo concerto é muito superior ao velho, ou o primeiro, o escritor aos Hebreus analisa os aspectos principais da adoração e do sacrifício na religião de Israel. A arca do concerto era uma caixa sagrada contendo um vaso de maná, lembrança da provisão de Deus, a vara de Arão que florescera de modo sobrenatural, lembrança dos atos poderosos de Deus, e as 2 tábuas de pedra, nas quais constavam os 10 mandamentos, lembrança da importância da lei como padrão de santidade que Deus requeria do seu povo. A cobertura da arca era uma placa de ouro chamada propiciatório, o qual falava da misericórdia redentora de Deus mediante o sangue derramado. O propiciatório, no dia da expiação, tanto o sangue do touro que fazia expiação pelo sumo sacerdote e sua família, quanto o sangue do bode que servia de oferta pelo pecado da nação, era espargido sobre o propiciatório diante de Deus. O propiciatório terrestre é uma figura ou tipo do trono da graça, no céu, do qual os crentes se aproximam mediante o sangue de Cristo, a fim de receberem graça e ajuda. No segundo compartimento do tabernáculo estava o santuário interior chamado Santo dos Santos, que simbolizava a presença de Deus. O sumo sacerdote era rigorosamente proibido de entrar no Santo dos Santos mais que uma vez por ano. O Espírito Santo ensinava que, sob o antigo concerto, o acesso livre à presença de Deus ainda não estava franqueado, porque a estreita comunhão com Ele só poderia existir somente depois de a consciência da pessoa ter sido purificada com perfeição. Essa purificação foi obtida quando Cristo morreu como sacrifício eterno pelo pecado. O sangue de Jesus Cristo é o ponto principal do conceito de redenção no Novo Testamento. Cristo, ao morrer na cruz, deu seu sangue inocente a fim de remover nossos pecados e nos reconciliar com Deus. Pelo seu sangue, Cristo efetuou as seguintes coisas: o perdão dos pecados de todos aqueles que se arrependem e creem, o resgate dos crentes do poder de Satanás e dos poderes malignos, a justificação de todos os que nele creem, a purificação da consciência do crente a fim de que este possa servir a Deus sem culpa e com toda a certeza, a santificação do povo de Deus.
A abertura do caminho para o crente chegar diretamente diante de Deus por meio de Cristo para obter graça, misericórdia, ajuda e salvação. A garantia de todas as promessas do novo concerto. A contínua aplicação do poder reconciliador e purificador do sangue de Cristo no crente à medida que este se aproxima de Deus por meio de Cristo, mediador de um novo testamento. Aparecerá segunda vez, sob o antigo concerto. Os israelitas ficavam em intensa expectativa para ver se o sumo sacerdote reapareceria depois de entrar no santuário para fazer expiação. Da mesma forma os crentes, sabendo que seu sumo sacerdote Jesus Cristo entrou no santuário celestial como seu advogado, aguardam com ardente esperança o seu reaparecimento trazendo uma salvação plena e completa. Hebreus 10. O sangue dos touros, o sangue de animais era apenas uma provisão ou expiação temporária pelos pecados do povo. Em última análise, era necessário um homem para servir como substituto da humanidade. Por isso, Cristo veio à Terra e nasceu como homem a fim de que pudesse oferecer-se a si mesmo em nosso lugar. Além disso, somente um homem isento de pecado poderia tomar sobre si nosso castigo pelo pecado e, assim de modo suficiente e perfeito, satisfazer as exigências da santidade de Deus. Sacrifício e oferta. Salmos 46:8 é citado para comprovar que o sacrifício voluntário e obediente de Jesus Cristo é melhor do que os sacrifícios involuntários de animais. No Antigo Testamento, aperfeiçoou para sempre os santificados. A oferenda única de Cristo na cruz e seu resultado são eternamente eficazes. A salvação perfeita em Cristo é outorgada a todos quantos estão sendo santificados ao se chegarem a Deus por meio de Cristo. Note que a palavra no grego santificar, aqui no versículo 10, são particípios presentes que enfatizam a ação contínua no tempo presente, tendo ousadia, contrastando com o acesso limitado a Deus que os israelitas tinham. Cristo, ao dar sua vida por nós como sacrifício perfeito, abriu o caminho para a própria presença de Deus e para o trono da graça. Por isso, nós como crentes, podemos constantemente com gratidão chegar-nos a Deus em oração. Cheguemo-nos, são inseparáveis a fé e nossa aproximação a Deus mediante Jesus Cristo. A fé é definida como chegar-se sinceramente a Deus, crendo na sua bondade. Ao chegar-nos a Deus mediante Cristo, achamos misericórdia, graça, ajuda, salvação, santificação e purificação. Isso subentende claramente que, quando a pessoa não se aproxima de Deus em oração e em comunhão com Cristo, não tem fé salvífica. O próprio Jesus nivela a fé à oração contrita a Deus. Quanto vedes que se vai aproximando aquele dia, o dia da volta de Cristo para buscar os seus fiéis está se aproximando. Até chegar esse dia, enfrentaremos muitas provações espirituais e muitas falsificações na doutrina. Devemos congregar-nos regularmente para nos encorajarmos mutuamente e nos firmarmos em Cristo e na fé apostólica do novo concerto. Se pecarmos voluntariamente, o escritor de Hebreus volta a advertir seus leitores sobre o caso de abandonar a Cristo, como fizeram em 6:4-8. Pisar o Filho de Deus, continuar a pecar deliberadamente depois de termos recebido o conhecimento da verdade é tornar-se culpado de pisar Jesus Cristo, tratá-lo com desprezo e menosprezar sua vida e morte, ter o sangue de Cristo como indigno da nossa lealdade, insultar o Espírito Santo e rebelar-se contra ele, o qual comunica a graça de Deus ao nosso coração. O justo viverá da fé. Este princípio fundamental, afirmado 4 vezes nas Escrituras, governa o nosso relacionamento com Deus e nossa participação na salvação provida por Jesus Cristo. Esta verdade fundamental afirma que os justos obterão a vida eterna por se aproximarem fielmente de Deus com um coração sincero e crente. Quanto àquele que abandona Cristo e deliberadamente continua pecando, Deus não tem prazer nele e incorrerá na condenação eterna.